Amigo corretor, que bom receber você em mais uma edição do programa Sincorcast. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da autorregulação. Qual a sua opinião sobre o tema? Interaja com a gente, envie comentários e perguntas no chat aqui do YouTube que nossos convidados irão responder ao vivo. Lembrando que no final do programa teremos a premiação de mais um notebook. Fique ligado, hein? Estão concorrendo todos os corretores que acessaram a carteira digital de associado e geraram o número da sorte pelo aplicativo Sincor Digital. Se você ainda não fez, corre lá no seu celular e acesse. O ganhador de hoje pode ser você. Bom, falando agora sobre o nosso tema, a autorregulação é um instrumento que reduz a participação do governo na fiscalização de determinados grupos econômicos. Através dela, surge a figura de uma entidade privada, formada por integrantes desses grupos, que fica responsável por orientar e aplicar sanções para promover ações de boas práticas no exercício da profissão. Bom, adotada internacionalmente por setores maduros, a autorregulação já é uma realidade dos corretores de seguros, porém ainda é pouco conhecida e valorizada pela categoria. Para falar sobre isso, estamos aqui com o presidente da FENACOR, Armando Vergílio, e o bate-papo será conduzido pelo nosso presidente, Boris Bepp, e tem ainda a participação do primeiro tesoureiro do Sincor São Paulo, Edson Fecher. Bom dia, meus amigos, minhas amigas corretores de seguros. Muito bom vocês estarem com a gente aqui em mais um Sincorcast. Também quero já de cara aproveitar e agradecer ao meu amigo Armando Virgílio Santos Júnior. Armando, muito obrigado pela tua presença. Importantíssimo a gente fazer esse conhecimento, esse esclarecimento junto aos corretores de seguros. E aceitar o convite de ter você aqui no Sincor, juntamente com Edson Fecher, nosso primeiro tesoureiro, nas novas instalações do Sincor. Estamos gravando aqui em mais uma dependência para que o corretor também vá conhecendo as nossas salas, vá conhecendo melhor o seu Sincor. E eu aproveito aqui para convidar todos vocês, corretores de seguros, que ainda não vieram conhecer essa maravilhosa nova sede do Sincor, que venham até aqui. Venham até a Credicor, venham conhecer a câmera assim. Nós estamos aqui de portas abertas, de braços abertos para receber você, corretor, e você, corretora de seguros. Eu garanto para vocês que está muito bacana. Armando, por favor, uma saudação tua a todos os corretores que já estão nos assistindo, curiosos com o nosso bate-papo. Olá, amigos. Bom dia, Boris, Edson, Elane. É um prazer, uma satisfação estar aqui no Sincorcast. Eu que tenho que agradecer o convite, Boris, para estar aqui hoje batendo um papo com todos vocês, principalmente falando sobre esse tema tão importante e estrategicamente. A autorregulação significa muito para todos nós, para os corretores de seguros do Brasil. É a nossa emancipação, a nossa maioridade, né? E eu tenho certeza que nós vamos trazer aqui hoje informações de relevância para que todos possam conhecer melhor e entender melhor a autorregulação, no nosso caso, da corretagem de seguros. É uma satisfação. Querido Boris, querido Edson, eu estou à disposição. Edson, a sua saudação ao Armando e a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, internautas, bom dia, nossos colegas, corretores de seguros. É muito bom estar aqui. Obrigado, presidente, pela oportunidade aí. É muito bom estar com vocês. E sempre importante, como eu digo, tem que sempre levar conhecimento relevante para o dia a dia do corretor. E nada melhor que isso. A quem eu já agradeço ao Armando, que é um grande líder de mercado, que vai poder nos dar grandes esclarecimentos aí. Armando, inclusive na posse, né, na sua posse lá em Brasília, da FENACOR, parabéns pela posse, parabéns pela enorme presença de autoridades, se eu não estiver errado, 18 ou 19 deputados, presidente da Câmara dos Deputados, senadores, o superintendente da SUSEP, o nosso amigo Camilo, enfim. O prato recheado, e nesse recheio a autorregulação teve um papel muito bem levantado por você e defendido por algumas das autoridades que estavam lá, o setor agrícola, enfim, muita gente falou dessa necessidade, dessa experiência que outras categorias têm, outras categorias usam isso muito bem. Então eu queria que você primeiro fizesse uma explanação do que é a autorregulação e do quanto ela é importante para nós. Muito bem, Boris, vamos lá. E você tem razão, a posse que ocorreu da nova diretoria da nossa federação, da qual você faz parte,
no dia 31 de maio próximo passado, reuniu um número expressivo de autoridades, foi isso mesmo, acredito que 19 deputados federais, mais o presidente da Câmara, 3 senadores da República, o governador, né, do Distrito Federal, e as falas que me chamaram bastante a atenção, a do próprio presidente da Câmara, do próprio governador, em apoio irrestrito à autorregulação. Como eu disse na minha saudação inicial, a autorregulação é uma condição de maturidade que uma determinada categoria relevante e importante alcança, de poder fazer as suas próprias normas de conduta, de boa conduta, no caso, e poder se autorregular, se autossupervisionar. Existem 2 modelos clássicos de regulação de profissões regulamentadas. O mais conhecido por todos é o modelo de conselhos, que são autarquias especiais. Conselho Federal de Medicina, Conselho de Engenharia, de corretores de imóveis e por aí vai, né? E existe um outro modelo que é uma autorregulação por adesão, facultativa, como o CONAR, por exemplo, Conselho de Autorregulamentação Publicitário. E ali ele só vale para aqueles que vierem a aderir espontânea e facultativamente. No nosso caso dos corretores, partiu-se para uma solução que é uma autorregulação, porém com a presença e com a supervisão do Estado. E aí, deixa eu contar essa historinha rápida para que todos entendam. A Superintendência de Seguros Privados, a autarquia de supervisão e de regulação complementar de todo o mercado de seguros, de capitalização, de previdência privada aberta complementar, de resseguros no Brasil, ela não tem uma estrutura adequada para supervisionar uma tão extensa atividade e categoria como são os corretores de seguros. Mais de 120 mil profissionais entre empresas, pessoas jurídicas e pessoas naturais que estão espalhados aí por mais de 4 mil municípios nesse nosso país tão grande. Então, isso é típico, né? Porque nem que a SUSEP tivesse a sua estrutura quintuplicada, ela poderia fazer aquilo que é a supervisão mais interessante e que é pregada hoje internacionalmente, inclusive pela IAIS, a Associação Internacional de Supervisores de Seguros, que traz um arcabouço de normas e de princípios que se chamam PBS, Princípios Básicos de Seguros. E lá no PBS 18, da Associação Internacional de Supervisores de Seguros, indica que a supervisão que deve ser feita em relação aos intermediários, aos brokers, aos corretores de seguros, é a autorregulação. E aí a gente vai explicar por quê. Deixa eu só fazer aqui um parêntese para que as pessoas entendam melhor. A SUSEP, há mais de 20 anos atrás, ela supervisionava um mercado que significava 1,7% do PIB brasileiro. E o PIB era 3 vezes menor do que é hoje. E ela tinha um quadro de mais ou menos 800 servidores ativos. Passam-se 20 anos, naquela época existiam pouco mais de 50 seguradoras, menos de 50 mil corretores, 40 e poucos mil corretores no total. Não existia o mercado de resseguros para ser supervisionado, porque existia um único ressegurador monopolista e era autorregulador. E aí, 20 anos depois, o PIB cresce 3 vezes, aumentou substancialmente, né, em função do alto crescimento que nós tivemos nos últimos anos, o tamanho do nosso mercado em relação ao PIB. Somos hoje, vamos falar só do mercado supervisionado pela SUSEP, não vamos falar de ANS, mas só o mercado supervisionado pela SUSEP é mais de 4% do PIB. São mais de 160 seguradoras, são 100 e tantas resseguradoras e 120 mil corretores. E hoje a SUSEP dispõe de menos de 300 servidores. E imagine que ela
não vai dar conta de fazer uma supervisão preventiva, que é a supervisão que interessa principalmente para preservar os consumidores. Porque a supervisão punitiva é aquela quando, infelizmente, já foi feito algo de errado, né? As pessoas já foram prejudicadas e aí você vai sancionar eventualmente aquele que foi responsável, né, por ter lesado esse consumidor. Então, nós fomos buscar uma solução para isso e o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, há muitos anos atrás, entendeu que no caso dos corretores de seguros, pela extensão e pela complexidade da sua atuação, da sua atividade, pelas responsabilidades que implicavam a atuação do corretor, deveria-se ter um sistema de autorregulação por autarquia especial. E o próprio Ministério do Trabalho fez um projeto que criava o Conselho Federal e os conselhos regionais de corretores de seguros. Nós já vimos com essa bandeira, nós já vimos tentando o estabelecimento. Uma vez chegou até a ser aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que criava o Conselho Federal e os conselhos regionais de corretores de seguros, e aí depois ele foi arquivado no Senado, porque deveria, naquela época, ter tido a iniciativa não do Parlamento, mas do Poder Executivo. Mas o Ministério do Trabalho, então, fez esse projeto e encaminhou para a Casa Civil da Presidência da República. E chegando lá, a Casa Civil da Presidência da República entendeu por um outro problema que aconteceu ali naquele mesmo momento, que era a criação do Conselho dos Jornalistas. E foi muito polêmico. E aí, o governo da época, mas numa decisão típica de Estado, decidiu que não iria mais criar autarquias especiais, conselhos, para regular, para supervisionar as profissões regulamentadas. E aí, a SUSEP, buscando, até naquele momento, melhorar a sua estrutura, recebe, então, um aconselhamento da própria estrutura da Casa Civil da Presidência da República, que deveria buscar um modelo de autorregulação. E aí o Ministério da Fazenda da época, né, encaminha para o Congresso Nacional a criação de uma autorreguladora um pouco diferente. E aí foi então aprovada a Lei Complementar 137 de 2010, que cria a autorregulação na corretagem de seguros e estabelece que as autorreguladoras serão órgãos auxiliares da SUSEP. Porque você não pode transferir o poder de polícia que só o Estado tem. Então, coloca a autorreguladora, né, que é uma instituição privada, porém como um órgão auxiliar da SUSEP, e dá um comando para que o Conselho Nacional de Seguros Privados discipline como é que essa autorreguladora vai funcionar e, a rigor, para resumir, quem diz o que a autorreguladora pode ou não pode fazer é a própria SUSEP. Sendo que a SUSEP é quem analisa o estatuto, concede ou não o registro para essa autorreguladora, aprova o seu regimento, analisa e aprova os integrantes do seu corpo diretivo, da sua diretoria, dos seus conselhos de julgamento, né? E diz qual é a etapa ou as fases dos processos administrativos sancionadores que devam ser cuidados pela autorreguladora. Só que aí, num primeiro momento, né, houve uma resolução do CNSP que trazia isso de forma muito clara. E depois houve um entendimento divergente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de que essa autorreguladora deveria ter uma atuação restrita apenas e exclusiva àqueles que viessem a se filiar a ela. E aí nós discordamos desse posicionamento. Por quê? Por obviedade. Se fosse para ser uma autorregulação no modelo de adesão livre, como é lá o CONAR, que eu citei no início, não precisaria de lei. Para que uma lei? E uma lei hierarquicamente superior, que é uma lei complementar, a Lei Complementar 137, que foi aprovada desde 2010. E também não é uma autarquia especial
no modelo que tem aí os demais conselhos, então mantém-se o poder de polícia do Estado nas mãos da Superintendência de Seguros Privados e cria-se um órgão auxiliar à SUSEP, que não traz despesa para o Estado, mas que colabora, que auxilia e que pode cuidar, né, desses 120 mil, da supervisão e da regulação desses 120 mil corretores de seguros. Esse é o modelo de autorregulação para os corretores de seguros. É um modelo de autorregulação com supervisão e efetiva participação do Estado. E isso, então, vai desopilar, a SUSEP, ao invés dela fazer uma supervisão, né, uma fiscalização direta em 120 mil corretores, ela vai supervisionar a autorreguladora e vai dar os comandos para que essa autorreguladora possa agir. E a SUSEP fica com o poder, inclusive, de revisar, né, de alterar qualquer decisão, desde que o conselho diretor daquela autarquia ache que não é adequada, em sede de revisão, e você ainda tem o próprio conselho de recursos. Bom, nós temos algumas informações que são muito interessantes, né? No nosso meio, na nossa atividade, é fundamental você ter credibilidade, imagem positiva, porque nós estamos exatamente tratando, né, de cuidar da vida das pessoas, das suas conquistas, dos seus bens. Seguro tem que ser muito bem feito, porque ele cuida da economia das pessoas, do seu futuro, da sua saúde, né, da integridade dos negócios, das empresas. E quando se tem um mau profissional agindo, infelizmente, todos nós do mercado saímos perdendo. E, infelizmente, não só no nosso meio, mas em quase todos, você tem os bons e os maus profissionais. Só que no caso de corretores de seguros, o índice de sancionamento é um dos menores de todas as profissões regulamentadas. Porque, como a autarquia não tem como processar em tempo hábil, mesmo que se tenha uma denúncia com uma farta prova documental de um ilícito, de uma irregularidade praticada, né, por uma empresa corretora de seguros, isso, infelizmente, vai demorar muito ou, na maioria das vezes, não vai ser transformado numa penalidade, né, que possa realmente reparar o dano ou que possa, inclusive, até excluir aquele mau profissional da atividade. Se for comparar, né, o percentual de profissionais e de empresas que são sancionados, no caso da corretagem de seguros, ele está muito distante, muito longe de outras profissões regulamentadas por lei. Daí, então, a importância da autorregulação. A autorregulação para os corretores de seguros significa uma melhor organização da categoria em torno de normas comportamentais, éticas, de conduta, que venham proteger a todos, principalmente o consumidor, né? E vai, então, tirar esse peso tão grande da SUSEP, que não consegue, inclusive, adequadamente fazer essa supervisão preventiva, e nós vamos ter, né, um melhor nível, um elevado nível na imagem do profissional corretor de seguros, e o mercado de seguros vai ganhar como um todo. Então, a autorregulação é importantíssima em função disso. Ela não tem, por escopo principal, por objetivo primário, punir, não, é supervisionar em torno de regras de bom comportamento e de boa conduta. Obviamente, se essas normas, se essas regras não forem respeitadas, ou se comete, né, um ilícito, tem que haver a adequada sanção para isso. Então, espero ter explicado inicialmente a importância. E a autorregulação dos corretores de seguros foi criada por lei e agora ela precisa avançar no sentido dela ser plena, porque não tem sentido a autorreguladora, nós temos uma única autorreguladora registrada. Isso não quer dizer que não possam existir outras, mas também não pode ser qualquer organização que se invista, né, nesta qualidade de autorregulação. Existem regras que têm que ser seguidas, respeitadas, existe um processo que tem que ser cumprido, né, existe um número mínimo de profissionais, corretores de seguros, para se ter uma autorregulação
reguladora. E a gente está pedindo agora que as coisas avancem muito mais, e acredito, né, que com o decidido apoio do Congresso Nacional, um melhor entendimento das esferas governamentais, a própria SUSEP, que hoje é comandada por pessoas que entendem do mercado, que sabem quais são as reais necessidades, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista do regramento que faça com que o mercado possa verdadeiramente crescer e se desenvolver, a gente vai conseguir partir para um modelo de autorregulação plena. Daí pela aula, né? Mas eu queria fazer um cenário bem sintético do que você falou. Nós temos o Ibracor, comandado pelo presidente Joaquim Mendanha, aproveito para mandar um abraço para o Joaquim. Nós estamos com tudo pronto para funcionar. Nós já temos um número de pessoas bastante elevado que entenderam a maturidade da decisão de pagar para que Ibracor exista e possa fazer as suas funções. Percebo que tem um momento positivo de alinhamento, tanto do Legislativo, quanto da SUSEP, quanto de governo, para a gente avançar com isso. É necessário realmente ter um avanço para a maturidade do mercado. Não vejo que há motivo para medo de ninguém, dos seguradores, dos corretores, não há motivo para medo. E, pelo que eu entendi, é uma proposta ganha-ganha, e me corrija se eu estiver errado. Nós estamos oferecendo à autarquia uma estrutura capaz de fazer por ela, né, junto com ela, supervisionada com ela, uma tarefa que hoje não é feita. O que nós precisamos fazer, e aí vai a minha pergunta, para fazer isso andar? Boa parte dessa movimentação é política, é uma decisão de governo, o corretor deve aderir mais. O que você recomenda que nós, corretores, possamos ajudar esse assunto a evoluir com a maior brevidade possível, mesmo com os críticos de plantão, aquelas pessoas que acordam de manhã sabendo o que eu vou criticar, de quem eu vou falar mal, dizendo de outros interesses. Vamos esquecer esse pessoal, que não vale a pena perder tempo. O que nós, corretores, podemos fazer para que o assunto autorregulação caminhe mais rápido? Ô Boris, muito boa a sua colocação. Eu tenho dito e repetido com muita franqueza que só tem dois tipos de pessoa que pode não querer, que pode não gostar desse modelo de autorregulação tão bom e tão moderno que foi criado. É aquele que não conhece. Então, a esse programa cumpre um excelente papel, e a gente deveria ter mais informação, e aí nós temos que fazer um meia-culpa, nós temos que sair fazendo um esclarecimento de forma mais detalhada, mais pormenorizada, esclarecendo, tirando dúvidas do que é esse modelo de autorregulação. Mas, enfim, quem não conhece pode ser que não goste e que tenha, né, alguma ressalva. Ou o mal profissional, o mal intencionado, né, que não quer se submeter a regras de boa conduta, ética profissional. Esse também não, e esses aí talvez sejam os que mais falem mal, critiquem o Ibracor ou esse modelo de autorregulação. O Ibracor, ele já tem hoje mais de 20 mil corretores de seguros associados. E esses 20 mil corretores, a partir de agora, eles vão perceber a diferença de se estar associado a uma autorreguladora, que isso vai se transformar num selo de qualidade. Dentro de muito pouco tempo, os consumidores segurados vão exigir, mas você tem a sua autorreguladora, você está associado a uma autorreguladora, porque isso vai ser sinônimo de garantia, de seriedade, e o consumidor vai passar a exigir isso. O que nós podemos fazer? Em primeiro plano, nós temos que disseminar melhor esta informação, para que não possa, aqueles que, por uma razão ou por outra, ou porque não conhecem, né, ou porque talvez não tenham uma boa intenção, né, vão talvez ser enquadrados nas normas de boa conduta, que falem e que falem mal do que é a autorregulação ou do que é o Ibracor, e a gente tem que, então, que desmistificar isso, né? Mostrar
verdadeiramente é uma lei complementar que foi analisada detidamente pelo Congresso Nacional, aprovada sem nenhuma polêmica, sem nenhuma discussão maior na Câmara dos Deputados, por governo, por oposição, por todo mundo, foi ao Senado da República, teve um acolhimento unânime, foi aprovada por unanimidade nas duas casas legislativas, foi sancionada pelo governo da época, né? E jamais foi questionada a lei. Apenas a sua regulamentação infralegal é que agora tem que avançar. Então, nós temos como talvez trazer um texto melhor definido no âmbito do próprio Congresso, que está disposto a cuidar disso, para melhorar um pouco a lei, trazendo alguns aspectos mais práticos, tirando, obviamente, esta dúvida de que a autorreguladora pode ser aplicada, nesse modelo nosso, né, dos corretores de seguros, pode ser aplicada apenas para aqueles que vierem a se filiar, a se associar facultativamente, ou ela tem que ser aplicada para toda a categoria. Nós entendemos que é para toda a categoria, sob comando da SUSEP e sob um ordenamento feito pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, que vai estabelecer quais são as diretrizes, né, que esta autorreguladora, ou que estas autorreguladoras, que poderão haver outras, né, desde que sérias, integradas por pessoas realmente comprometidas com esse ordenamento ético, moral e com normas de boa conduta, e aí a gente conjugar esse esforço para poder levar essa informação e se criar de forma mais expressiva, né, essa cultura. E acredito que dentro de muito pouco tempo nós vamos começar a fazer uma campanha junto aos consumidores para dizer também a importância que ele exija do seu corretor de seguros, né, o selo de qualidade, de ética, de boa conduta que uma autorreguladora pode oferecer. Mas isso tudo está sendo muito bem trabalhado, tanto no âmbito do Congresso quanto no âmbito do próprio governo, junto ao Ministério da Economia, junto à própria Superintendência de Seguros Privados. Temos um apoio hoje, acredito, já manifestado, né, pelos líderes no Congresso Nacional, e temos um melhor entendimento do governo, tanto do Ministério, das instâncias que integram o Ministério da Economia, quanto da própria Superintendência de Seguros Privados. Temos que lembrar que quando, em final de 2019, tentaram acabar com a nossa profissão, com aquela medida provisória 905, tentaram não, acabaram, né? Porque a medida provisória, quando ela é publicada, ela passa a ter eficácia imediata. E aí foi extinta a nossa lei de regência, a 4594, acabaram com a nossa profissão, acabaram com a nossa atividade, e mais do que isso, nos retiraram do Sistema Nacional de Seguros Privados. E isso foi importante, porque fez com que a categoria se mobilizasse, ali fez com que o Congresso Nacional entendesse melhor o tamanho, né, da bobagem que se estava tentando fazer, os riscos que isso traria, principalmente para os segurados consumidores, né? As próprias companhias seguradoras não aceitaram e entenderam que aquele caminho não era o adequado, e até houveram várias manifestações, né? Porque você tem, num mercado regulado, você tem que ter regras que protejam o consumidor, né? Regras de boa conduta, ética, moral, e de eficiência, de eficácia, e para aqueles que fugirem disso, tem que haver uma sanção adequada. Isso não pode passar simplesmente impune, que seria, né, um incentivo que os maus profissionais pudessem livremente praticar atos irregulares. Então, Boris, é isso que a gente tem que fazer. E reforçar o IBRACOR, que é a autorreguladora que foi muito bem constituída, muito bem estruturada, que está pronta para poder assumir esse protagonismo em relação à autorregulação no mercado de seguros. Eu vou pedir para o pessoal mandar
perguntas para o Armando. Vamos aproveitar essa oportunidade, podemos falar sobre isso, outros assuntos. A Camila está aqui pronta para receber, mas antes disso, eu preciso passar para o Edson. O Edson está se contorcendo aqui para fazer uma pergunta para o Armando, legalista como é. Por favor, tuas considerações, sua pergunta para o Armando, Edson. O Armando quase esgotou o assunto, mas vamos lá, né? É uma aula. A SF hoje, ela congrega 97% dos prêmios de seguro do planeta. E a SUSEP faz parte, inclusive participa com uma participação atuante em várias comissões lá dentro e tudo. O que eu tenho acompanhado é que eles estão tentando um nivelamento mundial para dar liberdade para que se criem novos produtos, para gerar um ambiente favorável ao investidor. Isso gera também responsabilidade para o corretor, que tem que conhecer novos produtos com novas regras, uma diferente da outra. Eu gostaria que o Armando falasse um pouco o que a autorregulamentação é importante para o nosso patrão, que é o consumidor, é o nosso segurado. Por que é importante existir uma autorregulamentação no nosso mercado do ponto de vista do consumidor final? Edson, é uma garantia adicional para o consumidor. É uma complementação, né? Se o consumidor, nesse caso, já está buscando se proteger contra riscos externos não previstos, está buscando ter um amparo adequado, ele tem que ter pelo menos a tranquilidade de estar tratando com um profissional sério, honesto, capacitado, habilitado e que principalmente tem uma conduta profissional séria, honesta e correta. Então, aqueles que forem associados a uma autorreguladora, no nosso caso ao Ibracor, têm, digamos, esse selo de garantia de qualidade, porque se submete a um conjunto de regras de boa conduta, normas de boa conduta, e se ele não cumprir com essas normas, com essas regras, ele vai sofrer a sanção devida. E aí, foi muito bom você ter citado a IAIS, a International Association Insurance Supervisors, Associação Internacional de Supervisores de Seguros, que é uma entidade que congrega, como você falou, praticamente todos os países e todos os órgãos reguladores e de supervisão de seguros de todos os países do mundo. E eles têm preconizado, defendido, que no caso dos corretores de seguros, o ideal, o adequado, o que funciona é a autorreguladora, porque é uma categoria, no nosso caso aqui no Brasil, né, tão grande e que tende a crescer, porque o mercado de seguros está crescendo, né? E aí você vem com novos produtos que trazem complexidade no seu entendimento. Então, essa figura do especialista, que é o caso do corretor de seguros, do assessor, do consultor, ela é necessária. Isso já restou provado por várias pesquisas que foram feitas recentemente em vários países, inclusive no Brasil, com um número grande de consumidores que, em seguro, às vezes você tem um movimento de desintermediação, de relação de consumo por meio remoto, por meio digital, né? E, no caso do seguro, pela sua complexidade, pelo detalhamento, pelo conhecimento que você tem que ter, o consumidor ele quer estar duplamente protegido, né? Então, ele quer esse assessoramento. E esse assessoramento, então, tem que ser feito por um profissional habilitado e sério. Então, o que a IAIS defende, o que ela tem realmente tentado fazer com que os países entendam, é que o assessor, consultor, corretor de seguros, ele é muito necessário, mas o consumidor tem que ter a convicção, a certeza de que ele está tratando com um profissional sério. E é isso que a gente está aqui tentando fazer avançar no nosso país. O mercado de seguros no Brasil tem crescido ano a ano. Você pega, por exemplo, o exemplo dos últimos 2 anos, que foram anos tristes na história da humanidade, mas que no nosso país, né, vitimou aí quase 700 mil pessoas, mas o setor de seguros cumpriu com uma missão extremamente importante, e os corretores de seguros brasileiros deram um show.
não deixou ninguém sem amparo, sem atendimento, mesmo naquele momento ali mais difícil. Quase todos tiveram que ir para o home office, o corretor estava junto, atendendo o seu cliente dia e noite, sábado, feriado, domingo, né? E não deixando faltar essa assistência, essa mão amparadora. E isso foi reconhecido por todos. O mercado de seguros cresceu 13% o ano passado, muito mais do que vários outros do setor econômico, vários outros setores, né? E esse ano já está crescendo, nos 5 primeiros meses, mais de 15% na média, mesmo com várias dificuldades, né? A gente sabe aí que a sinistralidade aumentou bastante, mas sempre com uma atuação imprescindível de assessoramento que o corretor de seguros tem prestado, e isso ficou muito mais evidente agora, nesse momento tão difícil, que é a pandemia, que não acabou ainda, mas que, acredito, nós já estamos aí num movimento de plena retomada do crescimento do país, e o setor de seguros tem um papel, né, estratégico para poder desempenhar, e os corretores de seguros brasileiros, não é à toa, não é por acaso, que eles são responsáveis por quase 90% de toda a distribuição de seguros no nosso país. Beleza, Armando, nosso público aqui também tá irrequieto, então vou pedir para Camila. Camila, por favor, as perguntas já estão aí com você. Faça-as diretamente para o Armando, por favor. Quero aproveitar, reforçando aqui para os corretores de seguros que estão nos acompanhando ao vivo. Mande suas perguntas, a gente está aqui acompanhando os comentários, está tudo registrado. Armando, só para você saber, tem alguns corretores comentando, mandando algumas perguntas. O Francesco Escavone, ele fala que ter opções de escolha no mercado e não ficar fadado a uma única opção é um ponto bem democrático. Miguel Fiore também parabeniza o Sincor São Paulo e está muito claro que devemos nos aperfeiçoar a categoria. Mas a primeira pergunta que eu quero trazer, Armando, é do Vitor Batista. Ele pergunta se existe uma perspectiva de futuramente nossa categoria ter um conselho como os corretores de imóveis. Então, eu expliquei isso na minha fala, na minha primeira fala, que eu fiz um histórico, né? O governo entende que não devam existir mais autarquias especiais, que são os conselhos. Ele entende que a autorregulação é que deve existir. Então, a rigor, a não ser que isso mude, né, mas pelo menos eu não vejo essa perspectiva, nós lutamos durante muitos anos para ter o nosso conselho federal, os conselhos estaduais dos corretores de seguros, como tem dos corretores de imóveis, de farmácia, de engenharia, dos advogados, que é o AB, medicina, e vai por aí afora. Mas hoje o entendimento é de que esses conselhos acabam sendo limitadores para a atuação da atividade profissional regulamentada. Então, o que eles defendem é esse novo modelo mais moderno, aonde realmente a autorregulação ela é entregue para a própria categoria, que a própria categoria possa cuidar disso e possa se auto-organizar em torno disso. No caso, como o nosso mercado é um mercado que necessita ser regulado, criou-se esse modelo, que é um modelo inovador de se ter uma autorregulação com a supervisão e fiscalização da autarquia de regulação geral do mercado, né? Que hoje, por exemplo, o IBRACOR, para quem não sabe, é a única autorreguladora autorizada. Por quê? Porque é a única que demonstrou ter condição. Outras organizações tentaram obter o registro na SUSEP e não conseguiram, não demonstraram que são realmente estruturadas suficiente e adequadamente para exercerem o papel de uma autorreguladora. Então, a SUSEP recebe este pedido, que vem dentro do cumprimento de resoluções, dentro da Lei 137, complementar 137, das resoluções, principalmente da Resolução 233 do CNSP, cumprida aquelas exigências, apresenta um pedido para a SUSEP, que vai analisar, que vai ver, por exemplo, o estatuto, vai aprovar ou não, vai ver quais são aqueles que pretendem ser
os diretores, vai ver, obviamente, qual é a qualificação dessas pessoas, né? Qual é o score de cada um desses, se eles têm condição, se eles reúnem realmente e cumprem com todas as exigências, e aprovando, ela vai conceder o registro para aquela autorreguladora e a SUSEP passa, então, a supervisionar a autorreguladora, né? E passa a dar a esta autorreguladora quais são os comandos legais para que ela possa, então, atuar. Um compilado aqui de algumas perguntas do Jorge Luiz Zanon, a Arcatex Corretora, e da Denise Barroso. Eles querem saber quantos corretores estão registrados no Ibracor, como se filiar, né? Aproveita para reforçar isso para eles, como é que eles podem fazer essa filiação com o Ibracor e qual que é o investimento para a filiação no Ibracor. Bom, hoje o Ibracor, salve algum engano, talvez fosse interessante a gente convidar o nosso presidente do Ibracor, o Joaquim Mendanha de Ataídes, que já foi superintendente da SUSEP. Quem é o presidente do Ibracor? O presidente do Ibracor, ele já foi o superintendente de seguros privados. Hoje, felizmente, nós voltamos a ter um outro corretor de seguros, né, no comando da autarquia. É claro que o Alexandre Camilo, quando se investe nessa posição de um agente público do Estado, ele vai, obviamente, defender aquilo que é melhor para os consumidores, aquilo que é melhor para o setor como um todo, aquilo que é melhor para o próprio, digamos, conjunto, né, de desenvolvimento do país. Mas os diretores do Ibracor, eu vou citar aqui o exemplo do presidente, que é o Joaquim Mendanha, um ex-superintendente da SUSEP, tem que ter qualificação. O Ibracor, acredito que tenha 20 mil corretores de seguros. Para se associar ao Ibracor, você pode entrar no site do Ibracor, tá? Eu até pediria depois que Boris ou você, Camila, possam aqui colocar, né, o site do Ibracor, não tem custo nenhum hoje para se associar. Não que isso não vai existir ou que não deva ter, deve sim. Quem tem que sustentar a sua autorreguladora é a própria categoria, né? Então, eu acredito que já está chegando num grau de maturidade que o Ibracor vai cobrar uma taxa anual pequena para poder ter condição de fazer esta supervisão preventiva que a gente defendeu. Então, é só procurar o site do Ibracor ou é só procurar o Sincor, que o Sincor também vai fazer este encaminhamento para que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica se associem ao Ibracor. E ao se associar, né, ela ganha um selo de qualidade. Ela passa a ter uma condição, inclusive, para apresentar isso para os seus clientes. Olha, eu sou uma empresa corretora de seguros séria, eticamente cumpro com as minhas normas, com as regras, e o próprio consumidor passa a ter essa garantia adicional. Armando, eu tenho uma pergunta que chegou aqui copiado para mim, então eu vou adaptar ela um pouquinho, vou ampliar ela um pouquinho. É do Francisco Scavone. Ele diz que a gente fala tanto em proteger o mercado e o corretor de seguros. O que a gente pretende, Sincor, Ibracor, Fenacor, fazer em relação às APVs que estão roubando a renda do corretor? Mas aí eu complemento a pergunta. Num caso hipotético, eu, corretor, mal avisado, mal intencionado, as APVs ainda não regularizadas, eu coloco lá no meu escritório uma placa vendendo um produto não regulamentado, eu seria atuado por uma autorreguladora? Sim, porque APV é mercado marginal, né? Eles não poderiam... A Ibracor, a autorreguladora, teria essa missão de me autuar, multar, até caçar o meu registro, é isso? Se você for um corretor de seguros, sim. Se você é uma APV, aí é caso de mercado marginal, tem que ser tratado pela autoridade policial, ou pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça. E já existem várias ações condenando essas APVs, né? Não que todas não tenham seriedade, tanto é que algumas delas estão até buscando se regularizar. Existe aí um movimento do próprio governo
de um projeto sobre cooperativas, para que se tenham cooperativas hoje você já tem algumas possibilidades de seguradoras em forma de cooperativa, mas para a área rural e muito especificamente alguns poucos anos. E tem um projeto que o Ministério da Economia acho que pretende encaminhar muito em breve para o Congresso Nacional, e lá, com certeza, vai ser apensado a um outro projeto que já foi aprovado por uma comissão especial, né? Que é um projeto de lei complementar de autoria do deputado Lucas Virgílio, mas que foi apreciado por uma comissão especial. A comissão especial é quando o projeto, pela sua importância, pela sua relevância, pela sua magnitude, ele é criado uma comissão especial para analisá-lo, e ela reúne todas as comissões da Câmara numa só, e esse projeto já foi analisado, já foi aprovado pela comissão especial, tem que continuar tramitando. Com certeza, esse projeto das cooperativas vai ser juntado a esse outro projeto e que permite, e algumas delas, à época, nós percebemos que tinham uma vontade de estarem atuando à luz de uma regulamentação, de uma supervisão, inclusive, com a adequada constituição de reservas, um modelo de governança que respeite o consumidor, enfim. Mas, tentando voltar para a sua pergunta, se você é um corretor de seguros e está vendendo um produto que não é regularizado, que parece seguro, mas não é seguro, e que é operado por uma instituição não autorizada, isso é mercado marginal. Você não pode. Isso é uma irregularidade. E aí você, então, está cometendo um ilícito e tem que ser sancionado por isso. Queria tirar uma outra dúvida com você. Recentemente nós sofremos muito com o recadastramento feito na gestão anterior pela SUSEP. O corretor não conseguia colocar os seus dados, alguns dados foram colocados lá errados e mesmo assim saiu o registro, ou seja, nós sofremos bastante, né? Eu mesmo tive problema no meu recadastramento e depois de tantos anos de corretor habilitado, o senhor também teve. Esse serviço que é importante inclusive para os Sincors hoje não tem ainda as informações necessárias para atualizar o seu quadro de sócios, etc. e tal. Essa parte também poderia ou deveria ou irá ficar também a serviço de uma autorreguladora? Eu acho que conjuntamente, da autorreguladora, e aí você tem, então, esse tripé que tem que cuidar do cadastro dos corretores de seguros, até para que a sociedade saiba qual é o corretor de seguros que está ativo, o que não está, o que perdeu o seu registro, porque hoje, se um corretor de seguros é cassado, por uma razão óbvia que ele atuou ilegalmente, prejudicou o consumidor, a gente não tem hoje conhecimento disso, né? O que foi feito nessa desastrosa administração anterior da SUSEP, com certeza está em curso para ser corrigido, acredito eu, já que você tem hoje uma administração, um colegiado, superintendente, diretores, que não só são pessoas seríssimas, que entendem do mercado e que eu acho que têm a determinação de desfazer tantas maldades que foram feitas, né? Não acredito que tenham sido apenas equívocos, não, né? Mas que foram realmente extremamente prejudiciais para nós, corretores de seguros, como foi o caso desse cadastramento, né? Que é totalmente frágil, feito por um sistema muito ruim, e outras também, mas que isso vai ser, obviamente, corrigido em muito pouco tempo. Esta nova administração que assumiu a SUSEP, tenho eu, que agora que ela também conseguiu constituir todo o colegiado, agora recentemente que foi nomeado um novo procurador que exerce ali o controle da legalidade, um procurador que eu conheço desde que fui superintendente na SUSEP, uma pessoa séria, competente, tecnicamente e juridicamente muito bem preparado. Então, eu acho que se cria o ambiente para que se volte a ter aí um cadastro, né, ou as informações de todos os corretores de seguros num nível confiável. E aí, eu acho que isso vai estar
com a própria Superintendência de Seguros Privados, com a autorreguladora, que também dispõe, inclusive, do seu próprio banco de dados de informação dos seus associados, mas tem que ter também a informação de todo o mercado, e o próprio sindicato na sua base territorial de representação, no caso do Sincor São Paulo, tem que ter as informações de todos os corretores do estado de São Paulo. É isso que a gente está solicitando formalmente, inclusive, e acredito que isso, dentro de muito pouco tempo, vai ser sanado pela SUSEP. Me permite complementar o que você falou, você está esquecendo de uma personalidade muito importante nessa articulação política, que é nada mais, nada menos do que o seu filho Lucas, que tem aí uma missão enorme em defesa da categoria, mas principalmente de articular essa nossa necessidade junto aos parceiros políticos, às duas casas, o que ele vem fazendo muito bem, e deixo aqui o meu agradecimento e a minha admiração pública por esse trabalho, muitas vezes não reconhecido. O corretor às vezes fala o que o Sincor, o que a FENACOR, o que o deputado, qual a força política. Gente, nós temos uma oportunidade gigante de dar um status maior para o corretor de seguros. Cada corretor de seguros tem que se convencer o seu próximo. Os sindicatos, como você falou, têm um papel super importante, e na conscientização que nós vamos ter um upgrade na nossa profissão. Nós vamos ter um status de reconhecimento muito maior. Não é uma tarefa só para os eleitos como nós, os designados como nós, mas acho que é uma tarefa realmente de todo mundo. O Edson quer fazer mais uma colocação. Edson, por favor. Sim, é um complemento rápido. Eu citei a ASF ao invés de Associação Internacional de Supervisores de Seguros, que é a SUSEP de Portugal, que também é filiada à AIS, e ela tem que tem preconizado no mundo inteiro a autorregulamentação como uma forma importante e uma forma efetiva de regulação de mercado. O que o Sincor, o que a FENACOR pode fazer para auxiliar o corretor? Ou seja, estamos num momento histórico que vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer melhor ainda do que nós já temos. O panorama vai se melhorar ainda. O que o Sincor e a FENACOR pode fazer para ajudar o corretor que quiser ingressar nesse novo momento, participar da Ibracor, que hoje é o único liberada pela SUSEP? Qual é o caminho, Armando? Então, o Boris acabou nos ajudando, Edson, na sua colocação. A gente disseminar, ter, em primeiro lugar, buscar se contextualizar adequadamente, ter a informação realística da importância da autorregulação, né, de como é que funciona, que isso tudo não foi inventado, que existe uma lei complementar, né, que foi aprovada pelo Congresso, sancionada pelo Presidente da República, que estabeleceu a autorregulação na corretagem de seguros, que existe todo um regramento, todo um disciplinamento, que a autorreguladora é uma instituição séria. Hoje, o único autorregulador autorizado, que é o Ibracor, eu já disse, friso e repito, tem um corpo diretivo de altíssima competência, muito preparado. Eu não sei se os corretores sabem, por exemplo, para que a autorreguladora tenha também autonomia, que tenha a sua independência, nenhum diretor do Sincor, da FENACOR, pode ser diretor do Ibracor. Eu acho que as pessoas não sabem disso, para que ele tenha realmente a sua independência e possa, né, exercer a sua função de autorregular, de criar as normas e até de supervisionar com a independência necessária. A nós, Sincor, FENACOR, coube a responsabilidade de manutenção, de manter essa instituição, para que ela realmente tenha a estrutura adequada. Então, acho que a gente tem que levar isso, como o Boris falou, para todos os corretores de seguros, para todo o mercado, para o próprio segurador, que acaba sendo muito beneficiado quando o corretor de seguros age com lealdade, com ética, com responsabilidade consequente, cumprindo os regramentos e as normas. Todo mundo ganha. Então, esse é o jogo do ganha-ganha que o Boris falou. Então, eu acho que os corretores de seguros que já estão associados ao Ibracor, né, tem que divulgar isso mais, tem que dizer, olha, eu sou um corretor de seguros ético, eu sou um corretor de seguros sério, eu estou filiado a uma autorreguladora, portanto,
eu me submeto às regras de boa conduta, às normas que devam ser cumpridas pelos profissionais sérios. E aí nós transformarmos o Ibracor no grande selo de qualidade, que vai ser o grande diferencial que vai separar os profissionais bons, os profissionais sérios, daqueles que são mal intencionados. Esses que, por exemplo, acabam se envolvendo na venda de produtos que não são garantidos, que não são regulares. Então, é um trabalho de aculturamento. Então, eu peço que as pessoas, em primeiro lugar, não se deixem confundir, porque existem muitos aproveitadores de plantão que tentam se passar, inclusive, como uma autorreguladora. A autorreguladora tem que ter registro e autorização da Superintendência de Seguros Privados para poder atuar. Não é simplesmente monta uma associação qualquer e sai divulgando, né? Somos uma autorreguladora. Não. Procure se informar adequadamente. Hoje só existe, friso e repito, Edson, uma única autorreguladora, não que não possam existir outras, pode existir sim, até deve existir, acredito eu, mas que tem que ter um mínimo de respeito às regras e uma organização adequada para exercer esse papel. Então, vamos divulgar, vamos disseminar essa cultura do que é a autorregulação e da sua importância. Repito, friso, o nosso selo de qualidade, é a nossa emancipação enquanto categoria econômica tão importante para o desenvolvimento do mercado e para a garantia da sociedade, das pessoas, das empresas, enfim, né? A nossa profissão é muito bonita, mas ela é estrategicamente muito importante para a garantia dos negócios, para a preservação da vida, para a reparação das perdas, para trazer realmente uma possibilidade de que as pessoas possam estar protegidas, amparadas, que as empresas possam desenvolver os negócios, que os investidores possam adequadamente fazer os seus investimentos no setor produtivo, enfim, isso tudo o seguro é necessário e a figura do corretor de seguros, assessor, consultor é indispensável. E então tem que se ter, né, a certeza de que esse profissional, ele também é um profissional sério. E o profissional sério, ele vai buscar se associar a uma autorreguladora, ao Ibracor, no caso que nós temos, para poder, então, estar em consonância com essas normas, com esse regramento de respeito à legislação, de respeito ao consumidor, de garantia adicional ao consumidor. Eu desejo realmente que em pouco tempo o corretor de seguros, o nosso colega corretor de seguros, tenha orgulho da autorreguladora, como um advogado tem o respeito pela sua OAB, o médico, como você colocou, pelo seu conselho regional de medicina. Eu acho que nós devemos abraçar esse status. Camila, nós temos mais perguntas para o nosso convidado, Armando? Boris. Antes, só fazer um complemento aqui, corretor de seguros, ainda dá tempo de você acessar a carteira digital de associado lá no aplicativo, no app Sincor Digital, para concorrer daqui a pouco a um notebook Lenovo. Tá legal? A gente te espera aqui para esse sorteio. Mas Boris e Armando, Edson, aproveitando essa situação, né, do corretor entender o posicionamento, o papel do Ibracor no mercado, o Luiz Alberto Dalmeneri, ele quer entender, ele quer um esclarecimento sobre o trabalho tanto do Sincor quanto do Ibracor. Eles se complementam ou anulam um ao outro? E a Mara Borges de Suto também, ela quer entender como corretora de seguros. Ela deve se associar aos dois, tanto ao Sincor quanto ao Ibracor, certo? Correto. Os dois se complementam, né? O Sincor tem um papel extremamente relevante e estratégico na representação institucional e política, na defesa dos interesses dos corretores de seguros. O Sincor é aquele que, quando vieram com a MP 905, que extinguia a nossa profissão, que nos dizimava, foi quem foi para Brasília, junto com a FENACOR, sob a liderança do deputado Lucas Virgílio, para derrubar aquela medida provisória e não deixar que isso prosperasse. O Sincor é aquele que buscou, há algum tempo atrás, junto com a FENACOR, eu tive a honra de presidir a comissão especial do Super Simples, que incluiu os corretores de seguros no Simples. Isso
Foi ou não foi? É ou não é fundamental para centenas de milhares de corretoras de seguros? O Sincor é aquele que vai desde o estabelecimento das convenções coletivas de trabalho, etc. O Sincor é extremamente importante. O Sincor traz conhecimento, atualização profissional, cursos, formação, qualificação. O Sincor faz os eventos de atualização que o corretor tanto precisa. O Sincor faz a interface junto com a Fenacor, com as seguradoras, para que hajam aí, né, um conjunto de ações sinérgicas em prol do desenvolvimento do mercado. Esse é o papel do Sincor, é representar e defender o corretor de seguros. A autorreguladora é uma instituição ética profissional que cuida de estabelecer normas, regras éticas de boa conduta, de respeito ao consumidor e que faz um trabalho, que fará um trabalho de supervisão. Aqueles maus profissionais, mal intencionados, que não estejam agindo corretamente, têm que ser submetidos a um processo regular, mas um processo administrativo sancionador. Dali para as pessoas o direito de ampla defesa, do contraditório, de se explicar, mas que haja para que os maus profissionais não possam prosperar, prejudicando todos os outros. Então, são funções distintas que se complementam. Um faz a representação, faz a defesa institucional, econômica dos corretores de seguros, né? E o outro faz, então, o papel de disciplinamento ético, de conduta e, se necessário for, tem que atuar em processos de sancionamento aos maus profissionais. Armando, aproveitando só para você acompanhar aqui o nosso ritmo dos comentários e perguntas, os corretores estão gostando, estão achando a live muito esclarecedora, tá? E obrigada a todos vocês que estão participando. O Jorge Luiz Anon, ele quer saber se os registros de corretores junto ao Ibracor estão atualizados. E a Luciana Franco, ela está na dúvida ainda se precisa pagar os dois, a associativa do Sincor e o Ibracor. Bom, eu acredito que o banco de dados do Ibracor é o mais atualizado que existe de todo o mercado hoje, né? São 20 e poucos mil corretores associados e isso está bem atualizado. O que nós temos muita dúvida, e não é em função da atual gestão, mas em função da desastrosa gestão que estava no comando da autarquia, é se o banco de dados da SUSEP é confiável. Eu tenho convicção que não. Nós temos até provas que nos foram encaminhadas de vários corretores naquele processo desastroso que houve ali logo no início da pandemia de recadastramento, que é um sistema furado e que portanto, tem que ser corrigido. E a questão da participação econômica da categoria na manutenção das suas entidades, ela é necessária, né? Como é que o sindicato ele vai ter estrutura para poder oferecer uma série de benefícios, como é o caso do Sincor São Paulo, para os seus corretores, para os seus associados, se ele não tem essa mobilidade e a condição de se estruturar adequadamente. E em relação à autorregulação, da mesma forma. Agora, se nós estamos dizendo que nós temos maturidade, que nós temos, então, já essa condição de emancipação, de maioridade, nós temos que entender que nós é que temos que sustentar as nossas instituições, as nossas entidades. Hoje, o Ibracor tem sido mantido pela Fenacor e pelos sindicatos, mas ele tem que ser mantido pela própria categoria. Isso tudo em razões muito bem equalizadas do ponto de vista econômico, para que as instituições possam funcionar e possam cumprir com o seu papel. Ok, Armando, uma dúvida também. A CNSEG, agora com nova gestão, o Roberto, o Diogo ali, eles também seriam muito beneficiados se a gente não só atualizasse o cadastro, isso é uma coisa mais burocrática, mas principalmente um braço para punir o mau profissional, aquele profissional que a gente sabe que esqueceu de mandar o cheque para a companhia, ainda existe, aquele cara que faz aquelas coisas erradas que a gente conhece, não vamos denegrir, mas existe. É uma boa também para as seguradoras, através da CNSEG, apoiar esse projeto? Sem sombra de dúvidas, Boris. Não tem razão para não apoiar.
uma, uma instituição tão importante quanto a do seguro, ela depende fundamentalmente de atuação com seriedade, com respeito ao consumidor. E aí você tem que ter, então, né, o cumprimento e a observação dessas normas de conduta. E isso só se dá com a atuação de uma autorreguladora. Nós já sabemos que, infelizmente, o Estado brasileiro, através da SUSEP, não dá conta de fazer a supervisão preventiva, que é aquela que impede, que age antes que o mal seja perpetrado, antes que o consumidor seja prejudicado, seja com o estabelecimento de normas que têm que ser seguidas, seja com a efetiva e rápida atuação para, se necessário for, né, até retirar os maus profissionais de forma, obviamente, muito bem cuidadosa, muito respeitando-se todos os direitos, para que ele não continue aquela história de uma fruta podre no meio das outras, né? E isso não é só do nosso interesse, não. Acredito que é tão ou mais do interesse das companhias seguradoras. Porque quando um mau profissional atua, que denigre a imagem, ele arrasta o nome de todo mundo, né? E aí vai a própria imagem do seguro para a sarjeta. E aí todos perdem. Uma pessoa que é prejudicada, imagine aquele cidadão que acha que está segurado e acontece um sinistro, ele vê que ele não tem seguro, porque um mau profissional, infelizmente, né, fez o que você falou, esqueceu de mandar o cheque de pagar a pólice, né, e nesse esquecimento aí, esse cheque não se sabe como é que foi parar na conta dele, mas que ele não tem o seguro, ele vai detratar a imagem do seguro, da seguradora, do corretor, de todo mundo, porque ele realmente foi muito prejudicado, né? Muito lesado. Qualquer lesão que se cause aí a um consumidor de seguros, o mercado perde como um todo. Então, eu espero, a gente já teve em algumas oportunidades conversando lá no âmbito da CNSEG, e até então eles tiveram total interesse em apoiar a autorregulação. Existe uma manifestação já da própria CNSEG, num passado não muito distante, de apoio ao processo de autorregulação. Quando veio agora, né, aquela medida provisória, a 905, que acabava com a nossa profissão, houve uma manifestação contundente da FENSEG em apoio ao IBRACOR, fazendo uma recomendação tácita e expressa naquele momento para que todas as seguradoras associadas ao sistema CNSEG, FENSEG, pudessem trabalhar somente com corretores de seguros que fossem associados e filiados ao IBRACOR, até porque naquele momento também o IBRACOR é que assumiu a responsabilidade pelo registro de todos os corretores, inclusive aqueles que tinham feito o curso da Escola de Negócios de Seguros, que é um curso muito bom, que realmente prepara muito bem esse profissional que pretende entrar no mercado, mas que não tinha como buscar o seu registro. O IBRACOR assumiu isso, e houve esse reconhecimento por parte das seguradoras. Mas a gente espera que isso seja um pouco mais explícito. A gente espera que esse movimento de autorregulação passe por uma decisão da própria CNSEG e das suas federações filiadas, de que todas as seguradoras atuem exclusivamente e unicamente com um corretor de seguros que seja filiado, que seja associado a uma autorreguladora. Todos vão ganhar com isso, todos. Armando, a gente começa a caminhar aqui para o final, a gente tem um compromisso de horário, poderia ficar horas falando com um amigo aqui, nós temos outros assuntos que eu tinha pautado aqui que nós não vamos conseguir cumprir, então eu vou pedir para o Edson dar as considerações finais, ou se tiver ainda alguma observação, aproveita a chance. Tá, eu tenho sim. Eu atuei durante um tempo como relator tribunal de ética da OAB, e a gente percebeu uma coisa lá, mais que o caráter sancionador, o caráter pedagógico é muito importante, porque isso repercute na sociedade, repercute dentro da categoria de uma forma privilegiada. E hoje, vamos ser realistas, a SUSEP hoje tem 1/3
do contingente de colaboradores que tinha há um tempo atrás. Então a SUSEP também não vai ter muito braço para poder fazer isso de uma forma E rápida. o mercado é 5 vezes maior, viu? Ela Exato. tem 1/3 e o mercado é 5 vezes maior do que aquilo que era antigamente. Então, são essas minhas considerações, Armando. É sempre um prazer ter a aula com você. Cada vez aprendo mais, descubro que tem que estudar dia a dia, porque tem muita informação. Boris, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Estamos juntos aí no que precisar. Ok. Armando, as suas considerações finais, mas eu quero que você fique com a gente. Nós vamos exibir o comercial da nossa campanha também. Se você quiser dar um recado da campanha, pedir para os corretores contribuírem na nossa campanha de educação, fique à vontade. Aproveite teu espaço. Eu sei que você sabe aproveitar isso muito bem, mas fica com a gente, porque depois nós vamos para a premiação e voltamos para dar um tchauzinho simpático para todo mundo. Então, por favor, as suas considerações aí, um chamamento à nossa campanha independente do comercial. Olha, eu quero agradecer muito a você, presidente Boris, hoje também vice-presidente da nossa federação, da nossa FENACOR, ao Edson, que já tem, né, uma extensa lista de serviços prestados para a categoria, né? Eu lembro da luta do Edson há tanto tempo já que ele vem aí batalhando, defendendo o corretor de seguros. É um advogado preparadíssimo que conhece bastante. Eu é que tenho que aprender com você, Edson. Tá? Você é muito generoso ao dizer isso, mas nós sabemos que o seu, digamos, conhecimento e a sua disposição de colaborar com as instituições é muito grande. Você tem feito isso não só com o Sincor São Paulo, mas também com a nossa federação. E hoje, a nossa federação, que volta, depois de muito tempo, a ser presidida por um corretor de São Paulo, que é o Manuel Matos. Essa diretoria que tomou posse tem como primeiro vice-presidente o Manuel Matos, um corretor de seguros tradicionalíssimo, muito experiente, né, e que está agregando muito valor, vindo também para a FENACOR, além do Sincor São Paulo, que ele já representa, e por um planejamento, por uma possibilidade de um projeto político, seguindo as exigências e a determinação da legislação eleitoral, eu achei por bem me licenciar da presidência da FENACOR. Então eu estou aqui hoje apenas na qualidade de convidado mesmo, aqui do programa, do Sincor São Paulo, do Boris, do Edson e da Camila, mas a presidência da FENACOR hoje está entregue em muito boas mãos, que é um corretor de seguros de São Paulo, né, que está presidindo a nossa federação. Eu tenho certeza que fará uma belíssima presidência, e aí eu sigo, né, dentro desse planejamento de um projeto que tem, obviamente, tudo a ver com a nossa representação institucional, que tem tudo a ver, inclusive, com a possibilidade, né, de agregar para o próprio deputado Lucas Vigílio. O deputado Lucas Vigílio, possivelmente, hoje ele é pré-candidato a deputado federal, à reeleição. Nós dependemos muito, né, de que ele obtenha êxito para que ele renove o seu mandato. Ele, obviamente, chegando na convenção e determinantemente sendo escolhido pela convenção para ser candidato do partido, e eu, então, por uma questão estratégica, me reservo também, e aí eu tinha que ter a condição legal, porque se você tem um impedimento, né, vinculante, não importa se você tem um projeto que você não vai poder dar consecução a ele. Então, existe aí a possibilidade da gente participar desse pleito eleitoral, né? E eu, obviamente, tive que entender que esse momento é extremamente importante. Não podemos deixar fugir as oportunidades de também continuar esse trabalho que tem sido realizado. Então, nós estamos aí na expectativa, e enquanto isso, eu tenho muita tranquilidade, né, porque a FENACOR está entregue nas mãos firmes e seguras do nosso querido Manuel Matos, que está presidindo a nossa federação. Aproveito, então, para fazer um chamamento, como o Boris falou, e o Sincor São Paulo tem se empenhado bastante, né? O próprio presidente Boris, o Edson, a Patrícia, que é a nossa coordenadora, que faz parte da comissão de estruturação e de organização e de condução desse programa social maravilhoso. Educação, um caminho seguro. Nós sabemos que a educação é que verdadeiramente edifica o homem, que dá a ele autonomia,
que dá a ele condição de ter um trabalho digno, de se desenvolver enquanto ser humano, de ter uma família, de dar uma boa condição para essa família através do seu emprego. Isso tudo é construído através da educação. A educação é mesmo um caminho seguro. Aliás, é o melhor caminho, é o caminho que deva ser trilhado e às vezes as pessoas entendem que isso é apenas uma obrigação do Estado. E não, é uma obrigação de todos nós brasileiros. A pandemia tirou milhares de jovens, de crianças da sala de aula. Nós temos que ajudar esse pessoal a voltar. Então, colabore, faça a sua doação, é uma atitude altruísta, caridosa, de doar, para que a gente possa fazer chegar, né, em todo o Brasil, especialmente em São Paulo, kits de material escolar, que é o que as crianças precisam. Nossa campanha ela vai até o dia 30 de junho, até o dia 30 desse mês. Você pode doar pelo Pix, ou você pode procurar o Sincor São Paulo. O Sincor São Paulo está integrado. Essa campanha ela é do Sincor, ela é dos corretores de seguros, ela é do mercado de seguros. Algumas companhias seguradoras têm feito doações para que a gente possa engrossar esse caldo, né, de levar para estas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes, esta condição para que eles possam estudar, para que eles possam ter uma formação adequada que permita a eles ter um futuro melhor, que possa ter um emprego melhor, que possa ter uma condição melhor de se autossustentar, de se prover. Então, a doação sugerida, um kit escolar, é R$ 99,70. Se você puder doar mais de um kit, doe, faça isso. Vamos fazer a nossa parte, né, enquanto cidadão, como ser humano, ajudando a cuidar do nosso semelhante. Se você não puder, doa aquilo que você puder. Aquilo que você doar é muito bem-vindo. Nós vamos somar com mais energia da própria federação, do próprio sindicato, dos nossos parceiros seguradores, e vamos no dia 30 de junho, eu não sei se eu já poderia falar disso ou não, mas dia 30 de junho a gente pretende, Boris, inspirados pelo Sincor São Paulo, de fazer o dia de doação, porque vai ser o último dia da campanha, vai fazer um movimento nacional. Nós já tivemos essa experiência muito satisfatória o ano passado, quando fizemos o Conexão Solidariedade. Conseguimos mais de 20 mil cestas básicas, alimento que chegou nas famílias que estavam ali severamente impactadas pelas perdas trazidas pela Covid, pela pandemia, né? E agora nós queremos dar um passo adiante. E este nosso programa social, Educação, um Caminho Seguro, é lindo. Não deixe de participar, não deixe de dar a sua colaboração, né? O Boris, acredito que vai colocar aí na tela, a gente não combinou nada disso, mas o Pix para você doar, e qualquer dúvida que você tiver, procure o Sincor, procure uma das delegacias, todos estão envolvidos, para que a gente possa fazer essa campanha tão grandiosa e exitosa como foi a da Cesta Básica, e que foi muito, muito, muito bem prestigiada por todos os corretores e por todo o mercado de seguros. Nós precisamos da sua doação. Vamos praticar o bem. Realmente nós vamos passar agora o comercial da campanha, onde vai aparecer o Pix. O dia D, realmente, acho que é uma ideia que vai dar certo. Nós vamos dar uma sacudida, nós vamos pedir naquele dia para que o corretor peça para o comercial da companhia, peça para um cliente, peça para um familiar. Acho que se todo mundo der as mãos, o Brasil está precisando muito desse tipo de ação, e o corretor de seguros tem esse DNA, tem cravado na pedra essa sua missão, e com certeza mais uma vez nós vamos brilhar. Armando, o Manuel Matos São Paulo empresta para você, para poder desempenhar a função. Parabéns pela sua transparência, em mostrar a tua função nesse afastamento, também às vezes criticado por pessoas que, se elegeu e se afastou, a tua missão é nobre. Nós precisamos do Lucas lá em Brasília, e qualquer esforço, qualquer dedicação que possa ser feita por qualquer um, qualquer apoio, qualquer parente no estado de Goiás, com um voto, qualquer apoio vai ser muito bem-vindo, e você toma uma decisão, na minha opinião e na opinião de São Paulo, acertada em apoiar não o seu filho, mas o nosso representante principal,
que nós temos ali entre os políticos do nosso Brasil. Então, parabéns também pela sua coragem, pela sua transparência, e eu espero que as pessoas façam essa leitura. Fica com a gente, eu vou devolver para a Camila dar sequência, a gente volta para dar um tchauzinho, mas claro, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui, dar essa hora e tanto aqui de bate-papo e de aula para todos nós, e para mim é um prazer fazer parte da sua diretoria, da nossa FENACOR. Vamos lá, Camila. Bom, quero agradecer aqui a todos os corretores que entraram em contato com a gente, que participaram e interagiram aqui no bate-papo durante essa live. Bom, vamos encerrar por aqui sobre a autorregulação. Agradeço a todos que participaram. Se surgiu alguma dúvida ainda, entre em contato com os nossos canais de atendimento, com a sua regional, que a gente encaminha o assunto para o nosso presidente. Armando, boa sorte na sua jornada. Obrigada pela participação. Boris e Edson, muito obrigada também a participação de todos vocês. Tchau, pessoal. Então, até a próxima. Aguardo vocês no próximo Sincorcast.